A gente está vivendo um tempo da tirania da felicidade, assim como do sucesso pleno. A gente tem que ser feliz o tempo todo e a gente tem que mostrar essa felicidade, obviamente, o tempo todo, inclusive nas redes sociais. A gente precisa manter uma aparência diante das pessoas e cria-se assim não uma sociedade feliz, mas uma rede de falsidades, de pessoas que são incapazes de lidar com as suas próprias frustrações. Elas caem num processo de negar seus erros, suas tristezas, e colocam sorrisos plásticos no rosto e vão por aí viver. É uma obrigação inconsciente. Ninguém diz para você, olha, você agora é obrigado a ser feliz. Não, é do inconsciente coletivo. Todo mundo tem esse clima da gente mostrar sucesso e da gente mostrar a nossa felicidade o tempo todo. Que é uma obrigação insana, que rouba toda a nossa energia, e assim como ela é impossível, porque ninguém é feliz o tempo todo e ninguém ganha o tempo todo. A gente precisa do fracasso, a gente precisa da tristeza, inclusive para a gente ter a dimensão da beleza do sucesso. Eu preciso ter a dimensão da força do fracasso, senão eu não sei o que é o sucesso. Essas coisas se interdependem. Então ninguém é feliz o tempo todo, ninguém ganha o tempo todo. Na vida, nós temos tempo para todas as coisas. E não significa que o tempo da nossa vida está determinado, mas sim que no percurso da existência, nós vamos plantar, mas nós vamos arrancar. Nós vamos rir, mas nós vamos chorar. Nós vamos construir e às vezes nós vamos precisar derrubar aquilo que nós construímos. Nós nascemos e nós morreremos. Porque a vida precisa dessas aparentes contradições, porque a nossa vida é também construída nos paradoxos. E para conseguir viver, a gente precisa fazer as pazes com essas contradições, por mais que algumas dessas dimensões sejam extremamente complicadas. O sucesso existe, claro, ele é bom, claro que ele é bom, mas o fracasso também existe. E ele é bom? Não, mas ele é inevitável. Então a gente precisa ter uma relação diferente com as nossas frustrações, com as nossas dores. Você já parou para pensar quantas lutas você já enfrentou na tua vida toda? Que é uma pergunta absurda, porque não daria nem para você pensar, trazer à tona e colocar num papel. Você não vai conseguir fazer essa conta. Mas só das grandes lutas, quantas você já enfrentou na tua vida? Quantas dores pesadas você já teve? E isso não faz de você uma pessoa culpada, isso faz de você um ser humano vivo. Se você está vivo, você vai lidar com as lutas e você vai inevitavelmente lidar também com as frustrações. Aí você pode dizer, você está fazendo apologia à derrota e dizendo que problema é bom? Não. Eu estou dizendo para você ter hoje à noite, ou a partir de hoje à noite, um novo olhar para os teus fracassos. E há quem possa dizer, Vili, não usa a palavra fracasso porque ela é muito pesada e ela bate forte no meu coração. Não, eu quero usar a palavra fracasso, a palavra frustração, porque a gente não tem que mudar a palavra, a gente tem que mudar o relacionamento com ela. A gente não tem que ficar sublimando situações com palavras bonitinhas, porque no final da história isso não resolve nada. A gente tem que ficar às vezes de frente com a vida como ela é. Como nos ensinou o Eclesiastes e principalmente como nos ensinou Jesus, dizendo que na vida a gente ia ter perrengue, a gente ia ter fracasso, a gente ia ter frustração, a gente ia ter muitas aflições, mas que nós tivéssemos uma atitude diante de todas essas inevitabilidades da vida. Então vencer é bom? Vencer é bom, com certeza. Saber perder também é muito bom. Vencer é muito gostoso. E não morrer por causa das tuas frustrações e não desistir da vida porque você não conseguiu
também é muito bom, porque quando você não desiste por algo que aconteceu hoje, você está também dando uma declaração de amor à vida. Não deu certo hoje, mas eu vou continuar tentando porque eu acredito que tem vida amanhã. Não deu certo agora, que pena, eu vou chorar, eu vou viver meu luto, eu vou enfiar a cabeça no travesseiro e vou gritar muito, mas eu ainda assim vou guardar aqui dentro uma teimosia de que o dia de amanhã pode ser diferente. E isso é muito reino de Deus, porque o reino de Deus é o reino do contraponto. É o Jesus que veio diante de uma série de questões e falou: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Jesus coloca o contudo, ele coloca as conjunções adversativas exatamente para a gente dar uma resposta para as questões complicadas da vida, inclusive para as nossas péssimas escolhas, as nossas terríveis decisões que a gente vive tomando com muita frequência na nossa vida. O que é sucesso para você? Sei que você tem as suas definições, sei que o mercado financeiro tem as suas definições, sei que a teologia tem as suas muitas definições, eu tenho a minha. E eu já escrevi ela nas minhas redes sociais, então quem me acompanha já sabe. E eu disse o seguinte, que sucesso também pode ser você viver um fracasso sem perder a sensibilidade com a vida. Por que eu acho que isso é um sucesso? Porque os fracassos são inevitáveis. E quem passa por fracassos e não desiste da vida é um sucesso. É um sucesso de fé, porque você continua acreditando que existe vida para ser vivida amanhã, e isso é muito lindo. É perder e ainda assim acreditar que amanhã eu posso viver algo diferente. Sem negação, sem se esconder, sem mentira, sem palavras bonitas para contornar situações tristes, mas com os pés no chão, numa conexão absurda com a realidade e com o coração em Deus, eu acreditar na transformação que uma boa atitude e que uma fé em Jesus, que tentar ser parecido com Ele, pode causar na minha vida. Então eu convido você, primeiro, a não definir a sua vida por fatos isolados, porque você não é um fato isolado. Você é uma multiplicidade de histórias, de escolhas, de decisões, de frustrações, de sucessos, de encontros e desencontros. Não defina a sua vida por algo que aconteceu esse ano, porque a sua vida não é esse ano. A sua vida, ela é o acúmulo de todos os seus anos que você já viveu e, queira Deus, de muitos anos que você e eu ainda teremos pela frente. Não defina a sua vida assim. Assim como não defina a sua vida pelos seus períodos noturnos. E aqui noturnos com todas as aspas do mundo. Porque quais são os períodos noturnos? São os momentos da nossa vida onde a gente não tem horizonte. Onde a gente não consegue enxergar o dia de amanhã. Onde a gente não consegue ter perspectivas sobre os nossos próximos passos. E às vezes isso é muito angustiante, porque pode ser a ausência da visão, o período pode estar notúrnico, eu nem sei se tem essa palavra, por questões e culpa dos outros, mas também pode ser por culpa minha. São as noites escuras da alma, são os períodos sombrios que nos distanciam da própria vida e que roubam as nossas forças. Todos nós passamos por isso. Ficamos sem perspectiva, ficamos sem uma luz que indique o nosso caminho, ou sendo olhando por outra perspectiva, a luz está sempre brilhando. A gente às vezes está com tanta catarata existencial que a gente não consegue dar o foco necessário para entender onde é que está aquela luz. Mas o Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É verdade, eu também acredito nisso. Mas o choro do salmista não é uma noite de 12 horas. São períodos. Quanto tempo que está a noite na tua vida? Qual é o período que você pode chamar de noturno da tua existência? Que você não consegue ter perspectivas, que você não consegue ter um horizonte. Pode ser uma noite, pode ser uma semana ou 10 anos. E a gente acredita que a alegria vai chegar.
É essa resistência que é a fé. Eu estou vivendo um período noturno, mas, porém, todavia, contudo, eu não vou desistir de viver. Quer eu esteja assim por culpa dos outros ou por culpa minha, porque eu acredito que uma hora amanhã vai florescer, vai nascer na minha vida. Uma hora esse jogo vai virar e eu vou conseguir ter novas oportunidades na nossa vida. Então nós temos muitas noites metafóricas na nossa história. Nós temos noites nos nossos relacionamentos, nós temos noites nas nossas amizades, nós temos doenças, nós temos separações, falências, filhos dando trabalho, filhos que foram embora, o desemprego, tantas outras coisas que podem entrar na nossa vida com esse status de noite. E quanto tempo que dura essa noite? E quanto tempo que duram as nossas outras noites? Não sabemos, mas o reino de Deus é um convite a nós não nos submetermos, mas encontrarmos forças em Deus, encontrarmos forças uns nos outros, para a gente continuar acreditando que a alegria, a esperança irrompe uma hora dessa e essa noite se torna dia claro e a gente volta a ter perspectiva na nossa vida. Eu vou continuar crendo que amanhã a vida pode ser diferente.